Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a tentação do Senhor Jesus no deserto, tá? Que é importante as pessoas saberem que houveram outros tipos de Cristo antes de Jesus vir, tá? José foi um deles, né? Entre outros. E eu vou ler, tá lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, tá? Então, quando o Senhor Jesus é o Filho do Homem, quer dizer que ele veio sujeito às mesmas tentações. E o que tentava Jesus? Onde Jesus sempre estava? E o que ele fazia sempre? Jesus estava sempre em festa, né? Ele multiplicou o pão e o peixe, tá? Jesus gostava de um ranguinho, gostava de comer, gostava de passar bem. E foi aí que o diabo veio tentar, tá? Porque muitas vezes você vai se converter e vai achar, bom, eu tô bem, né? Eu tô com Jesus, eu leio Bíblia e tal. Só que o diabo tá aí na terra desde que ele foi lançado na terra. Então ele viu outros seres humanos parecidos contigo e ele sabe qual é a tua cobiça, o que tu deseja. Em algum momento, geralmente de fraqueza, de sofrimento, de desilusão, de abandono, o diabo vai te oferecer um prato para te tentar, tá? E daí cada um vai ser tentado naquilo que cobiça, o olho cobiça, aquilo que tu deseja, sabe? Que a tua alma deseja, que eu sempre falo. Tem o corpo, tem a alma deseja, e o espírito. Aí sim, o espírito, quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito estava morto e ele torna a ter vida, né? Porque o espírito vem de Deus, ele se alegra, ele se alimenta da presença de Deus. Vamos lá então. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tá? E capaz que o diabo não vai te tentar. Se Jesus é Deus, ele tentou o próprio Deus, tá? Ele é abusado, o diabo é super abusado e não tem noção, tá? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois disso teve fome, ele não teve sede, quer dizer que ele estava tomando água e só não estava se alimentando, né? Com o alimento sólido, mais água ele estava ingerindo, tá? Ele teve fome, então. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Por quê? Porque Jesus ressuscitou mortos, né? Quando Jesus toca no esquife, ele fez gerar de novo os órgãos dentro do cara que estava ali morto, tá? Então Jesus tinha poder sim de tocar nas pedras e tornar em pães, por isso que o diabo tentou, porque ele poderia fazer. O poder de Deus é infinito, né? A gente, né, a cabecinha da gente nem chega, né, a mensurar isso. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando o diabo vir te tentar, o que tu vai fazer? Tu vai tá ali, ó, afiadíssima na Bíblia, tem que estar lendo, porque no momento da tentação, o que vai te livrar do diabo, se ele aparecer para ti, é a própria palavra de Deus. Ele perdeu para Jesus na palavra, porque Jesus era rabino, tá? Ele era mestre na palavra. O judeu, com 12 anos, ele faz o bar mitzvah, ele estuda a Torá. Então o diabo veio atacar Jesus, mas Jesus cortou ele na palavra, né? Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra, porque isso aqui tá lá no Salmo, né? Tá no Salmo 91. Aí o diabo usou a Bíblia contra Jesus, viu? Ah, quer usar a Bíblia? Vou usar também contra ti, porque tá escrito também. O diabo às vezes vem usar a palavra de Deus contra ti, tu tem que estar afiadíssimo, sempre afiado, ou afiadíssima. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, tá? Então a gente tem que estar sempre tendo cuidado com o nosso corpo, porque isso aqui para Deus, Deus fez com carinho, com amor, a nossa carne. Não pode tentar fazer coisa que tu arrisque a tua vida, tu não deve arriscar a tua vida, tá? Deus não se agrada. Novamente o transportou, o diabo transporta Jesus novamente a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que os judeus não aceitaram Jesus?
não, até hoje eu não aceito, porque eles queriam que Jesus livrasse eles do jugo dos romanos, dos impostos, né? Eles queriam sair do governo romano e que o Messias livrasse. E Jesus, no fundo do coração de Jesus, a parte homem dele, também queria ser rei, porque ele era filho de Davi. Ele também tinha o desejo de ser rei e reinar de verdade para o povo. Só que a obra, o plano de Deus era outro. Espiritualmente, ele estava ligado com Deus. A gente também tem que estar espiritualmente ligado com Deus. Mas às vezes o teu espírito, a tua carne entra em guerra. Tá? Às vezes a tua carne quer fazer uma coisa, mas tu sabe que espiritualmente Deus não se agrada daquilo. Mesmo que, tipo, se Jesus dominasse uma rebelião e tomasse o trono, humanamente não seria errado, porque às vezes a gente quer fazer coisa que para nós, no nosso entendimento, tá certo. Os romanos eram ruins mesmo, o governo deles era horroroso. Então, o judeu, o que eles queriam com o romano dentro de Israel? Eles queriam tomar o governo e eles queriam que o Messias deles libertasse eles. Então, humanamente, isso não seria errado no entendimento humano, mas a mente de Deus, né, os nossos pensamentos não tem nada a ver com os de Deus, tá? O propósito de Deus, o reino de Jesus, o reino do Senhor Jesus, do nosso Messias, do nosso Senhor, é o reino espiritual, o reino dele não é desse mundo. Então tinha uma parte da carne de Jesus, o homem, filho de Davi, que queria o trono. Então por isso o diabo vai lá e tenta ele. Que ele não te tenta nunca no que tu não quer. Se o diabo te mandar, tipo assim, um homem que eu ache feio, eu não vou sentir nada. Ele não vai te mandar uma mulher que tu acha ridícula. Ele vai mandar uma mulher que te tente, entendeu? Se tu não tá nem aí com mulher que tem pessoa que é assexuada, ou homem, e tu é louco por dinheiro, ele vai te tentar no dinheiro, na corrupção, entendeu? Vamos lá. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Quer dizer, quando tu vence a tentação, Deus vai te servir. Os anjos vieram e trouxeram comida para Jesus. Ele tinha encerrado o jejum e Deus proveu o alimento, tá? Porque a gente tem que sempre entender que quando tu obedece a Deus, tu faz a vontade de Deus, ele proverá. Nem que ele tenha que mandar do céu o anjo para te trazer comida, para te trazer roupa. Deus não tem nada difícil para Deus, entendeu? Nós vamos até aqui. Agora nós vamos para Tiago 1, do 12 ao 20. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, né? Que Deus diz? Quem ama ele é quem guarda os mandamentos. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Como que tu ama a Deus? É guardando os mandamentos, tá? Quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado aos que o amam. Então, quando tu ama a Deus, tu tem fraqueza, tu é o ser humano, né? Tu tem cobiça, tu tem. Tu tá sempre à luta do teu espírito, que quer fazer a vontade de Deus, e isso aqui, que quer fazer aquilo que não agrada a Deus, tá? Mas quando tu ama a Deus, tá? Tu não vai nunca fazer porque as pessoas te desanimam, tá? Não vai dizer assim, eu vou fazer tudo certo pelo fulano ou pela fulana. Não, as pessoas te desanimam, são só decepção. Tu vai fazer porque tu ama a Deus. O teu projeto, o teu primeiro amor é Deus, tá? É amar a Deus sobre todas as coisas. Então, porque tu ama a Deus, tu obedece os mandamentos, tá? E tu vai resistir por amor a Deus. Pelas pessoas nunca. Tu nunca vai resistir nada se tu ficar focado. Não vou fazer isso para não magoar esse. Não. Por pessoa, não. Tu vai provar para Deus que tu ama Ele quando tu não cai na tentação e tu te mantém firme, tá? Ninguém sendo tentado. Tem gente que bota a culpa nos outros. Aquela fulana, aquela roupa me tentou. Não. Tu vai te libertar, tá? Tu vai pedir pra Deus limpar, tirar de ti a cobiça, a safadeza, a sacanagem que tu tem no teu coração, a sujeira. Não é a fulana que tenta, tá? A Bíblia fala bem ao contrário, tá? É bem ao contrário, ó. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus a ninguém tenta. Então, não culpa Deus. Tem gente, Deus,
Ai, por que Deus fez eu passar por isso? Deus não fez tu passar por nada. O que eu falei? Que José era um tipo de Cristo. José era um carinha jovem, pelo jeito ele era gatinho, era bonitãozinho, né? Gatão, a mulher quis ele porque ele era bonito. Imagina um cara sendo bonito, que se ele tivesse no povo, o pai dele era rico, ele ia escolher a mulher que ele quisesse, ele estava de escravo e não tinha esposa ali, né? Ele poderia ter uma namorada, ter uma esposa já, e não, ele estava ali sendo escravo. Então, com certeza, ele tinha todos os instintos de jovem de querer uma mulher, e a mulher de Potifar era bonita. E mesmo que o que tem, dependendo da idade, mesmo sendo feia, né? O pessoal não recusa, né? Mas o que José fez? Ele correu, por quê? Por que ele disse? Como eu faria isso para o meu Deus? Ele não fez pelo pai dele, pela mãe dele, por nada. Ele fez pelo Deus dele. Entendeu? Por amar ao Senhor, ele guardou os mandamentos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Ele sabia que era errado, então ele fugiu da mulher, tá? Não que ele não tenha sido tentado, mas como Jesus, ele venceu a tentação, tá? Mas cada um é tentado quando é atraído, tá? E engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Anelo de prazeres sensuais ou cobiças de bens materiais, tá? Então, se tu rouba, é porque tu cobiça as coisas dos outros, tu é invejoso, tu é ladrão, sem vergonha. Não é porque tu não aguentou. E porque tu não ama a Deus. Tu faz as coisas erradas, tá? Tanto quanto é sexual, quanto é corrupção. E tu é enganado, porque tudo que tu faz de errado não tem o final, não... A gente vai ver Davi, que foi tentado e caiu na tentação. Olha só o horror que foi o Aminon abusar, estuprar a própria irmã. Só isso aí já foi um horror. Perdeu Absalão, o primeiro filho que ele teve com a Betseba, tá? Morreu. Então a dor de perder quantos? 3 filhos, uma filha estuprada. Tá? E depois Salomão também caiu no pecado da idolatria. Por quê? Porque o pai dele pecou e abriu brecha. Depois ele foi idólatra, viveu em uma vida promíscua com muita mulher. Tá? O pai dele abriu lá isso aí. Porque o demônio da prostituição é o mesmo demônio da idolatria. Olha a desgraceira que Davi fez por causa da tentação. Então é engodado. O prazer que vai ter é desse tamanho. A brecha pro diabo entrar né? É um universo. E o diabo sempre aproveita, ele não desperdiça a chance, né? Depois de havendo a concupiscência concebido, né? Concebeu aquele teu desejo assim, tu conseguiu, né? Dá à luz o pecado, daí tu vai pecar, né? Não vai estar repreendido no nome de Jesus. E o pecado sendo consumado gera o quê? Felicidade, alegria, paz? Não. E o pecado sendo consumado gera a morte, né? Porque o pessoal de igreja, que vocês vão chegar novo na igreja, os homens principalmente. Ai, Davi era segundo o coração de Deus, gente. Ele pecou, mas Deus perdoou, tá? E quantas mortes, tanta desgraça que ele teve a vida inteira. E depois que ele morreu, né? Gera a morte. Então, vai ser tentado? Vai. Tu vai resistir o pecado no nome de Jesus, tá? Porque se José, sem o Espírito Santo, sendo escravo, tendo todos os motivos que ele era jovem e ainda era solteiro, não era que nem Davi, que tinha um monte de mulher já. Ele era solteiro, tá? Não ia trair ninguém. Ele resistiu por amar a Deus. Se tu ama a Deus, tu vai ter que provar. Então, no momento que tu for tentado, tá? Não bota a culpa em Deus, não bota a culpa nos outros, a culpa é tua. O que José fez para escapar? Ele saiu correndo. Se tu sabe que alguma coisa te faz pecar, tu evita, tá? Tu evita pessoas, tu evita lugares, tu evita amizades, e tu te afasta e te torna o que? Separado. A palavra separado quer dizer santo, tá? E Deus chama um povo santo e separado, escolhido de Deus, tá bom? É assim que tu vence o pecado e assim é a tua prova de amor para Deus. Quando tu guarda os mandamentos, quando tu evita fazer a tua vontade, tá? Que às vezes tu pensa, todo mundo erra. Todo mundo erra.
Só que tem consequência. Tudo tem consequência, tá? Não, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então vai fazer, às vezes a consequência, a gente está vendo aí que tem pessoas que foram para a cadeia, tiveram a vida destruída por não pagar pensão alimentícia. Olha só o problema de umas famílias disfuncionais, toda bagunçada, a cabeça das crianças, tá? Tudo que é errado vai te gerar consequência, tristeza e às vezes por gerações, gente. Não é só na tua vida ali que vai. Ah, eu vou superar isso, gente. Por gerações, às vezes as famílias ficam rolando, sofrendo, aquelas pessoas crescem, passam um monte de coisa que não precisava, era só guardar os mandamentos e andar ó, retinho. Tá? Anda reto, nunca vai se arrepender de obedecer a Deus, nunca vai se arrepender de obedecer a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é diferente da moda, tá? A Bíblia é diferente do cara que te dá conselho, de qualquer coisa. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus sempre tem que cumprir. Então, se tu agir de acordo com a palavra de Deus, Deus não te deve nada. Ele vai cumprir, tá bom? Em Deus a gente sempre pode confiar. Então, caminha ó, reto e direto, lembrando que tudo que tu faz é para o Senhor, porque dele e para ele são todas as coisas, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, até mais.